Os bravos guerreiros que estão sustentando a batalha contra o desdobramento até o final, né? Eu estava aí com vocês. Então, é o compromisso agora. Eu também estou aqui desde cedo, assisti tudo. O compromisso agora é que vocês sustentem a batalha. Já está quase acabando. Sabe aquele fôlego da corrida final? Quando você acha que não vai chegar, usem agora esse fôlego. Ok? Dá aquela ajeitadinha na cadeira para Morfeu não pegar vocês, que eu estou aqui de olho. Eu não tenho medo de olhar para o público, não. Eu fico aqui, ó, olhando, tá? É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Agradeço imensamente aos organizadores do Congresso Espiritismo.net e aproveito para fazer um agradecimento especial também. Essa figurinha que todo mundo conhece, que fica tirando foto nossa sem a gente pedir, né? Vocês conhecem esse moço aí? Porque quando eu era jovem mesmo, né? Agora eu estou menos jovem, eu era mais jovem. Quando eu tinha 22 anos e comecei a fazer palestras, exatamente aqui nessa região do Rio de Janeiro, da Tijuca, essa figurinha ia nas palestras que tinha, assim, 15 pessoas. Aí ele tirava foto de um ângulo que parecia que tinha 3 vezes mais. E escrevia matéria para o Correio Espírita, a palestrante Larissa Chaves. Ficava um negócio assim com importância, que aí as casas espíritas ficavam assim, mas quem que é essa Larissa Chaves? Que está até no jornal, e começavam a me chamar. Isso já tem bastante tempo, né? A gente agora está em 2024, eu estou falando de algo lá por volta ali de 2012. Vocês verem que eu estou jovem há menos tempo já, né? E o tema que nos foi reservado para finalizar as nossas falas, né, os nossos estudos do dia de hoje, desse primeiro dia de congresso, é uma pergunta: qual a proposta espírita para a vivência religiosa? Para responder essa questão, a gente tem aqui mais ou menos 25 minutos, nós precisamos fazer outras perguntas. Então, qual a proposta do Espiritismo para a vivência religiosa? A gente precisa entender o que é o Espiritismo, o que é a religião, para que a gente entenda, então, qual a proposta do Espiritismo para a religiosidade, para a vivência religiosa. E aí me permitam, antes de transitar pela parte mais teórica, né, para que vocês não durmam assim de primeira, queria contar para vocês a minha própria experiência nesse sentido. Antes de ser espírita, eu era católica nessa existência. E eu queria já saber de vocês, quem aqui nasceu em berço espírita nessa existência? Levanta a mão, só para eu saber com quem que eu estou falando. Que privilégio, né, minha gente? Já agradeceram a Deus hoje por essa oportunidade? Vocês agradeçam, porque eu não tive essa bênção não, tá? Vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Pois bem, quando eu era católica, e na época que eu era católica, não é bem porque a minha mãe me levava para a igreja católica, não. É porque eu tinha uma busca, um anseio pela vivência religiosa. Uma coisa que veio comigo mesmo, uma necessidade da minha alma. A minha mãe não frequentava nada, meu pai não frequentava nada, ninguém me obrigava a nada, ninguém fazia prece em casa, não tinha esse negócio na minha casa. E eu tinha esse anseio dentro de mim, uma sede mesmo. Coisa de espírito endividado, sabe como que é, né? E aí, eu tinha na minha avó materna, Elisinha, uma referência de alguém que pelo menos ia na igreja todo domingo, rezava o terço, era uma referência de religiosidade para mim. Então, em muitos finais de semana, eu pedia para ir para a casa da minha avó, para no domingo, 7 horas da manhã, poder ir na missa com a minha avó. E isso gerou uma conexão profunda entre a minha avó e eu, porque neto, criança, querendo ir na missa, não é toda hora que aparece, né? Tinha uma prima minha, inclusive, que morava com a minha avó e não queria ir nunca. E eu ia pedir para ir. Então, ganhei muitos pontos com a minha avó por conta disso. E aí, 7 horas da manhã, ia lá com a minha avó para a missa, do lado da casa da minha avó. Não entendia nada. A verdade é essa. Não entendia nada, tentava fazer um esforço hercúleo por acompanhar aquele papelzinho que a gente recebe. Não conseguia, me perdia, minha avó mostrava,
Mas mesmo sem entender nada do que estava acontecendo ali, a boa notícia é que eu gostava. Eu gostava da experiência. Eu gostava daquela sensação de estar todo mundo ali com aquele mesmo objetivo, dos momentos em que a gente tinha que repetir junto algum trecho, dos momentos em que éramos convidados a nos ajoelhar para entrar em oração, e eu levava aquilo muito a sério. Então, para mim, foi uma vivência que até hoje eu carrego memórias afetivas de todos esses domingos que eu fui à missa. Mas o fato é que aquele anseio continuou. Anos mais tarde, já com 14 anos, foi quando eu conheci o Espiritismo. E eu trouxe comigo, a gente foi falado aqui pelo Saulo, né? O bom quando a gente assiste tudo é que tem um monte de pesca no caminho que a gente pode usar. O Saulo falou aqui da mentalidade cristã, se baseando no Emmanuel, e o Gustavo repetiu algumas coisas sobre isso. A minha mentalidade era de quem veio de berço católico. Então, quando eu me tornei espírita, eu tinha aquela ideia católica de que tinha que ter o dia de ir no centro espírita, de que eu quase que fui transpondo as coisas. Não sei se alguém fez isso. Mas na minha cabeça, por exemplo, a água fluidificada era água benta, né? Eu achava que a coisa assim, era só uma mudança de nomes, mas essa coisa mais da forma, eu achava que estava tudo parecido. Então, eu tinha, inclusive, uma dificuldade de faltar atividade, porque eu achava que não podia. Da mesmo jeito que todo domingo minha avó tinha que ir na missa, então aquele dia que era reservada a atividade, eu tinha que estar lá. E assim, eu fui aos poucos trazendo para o movimento espírita que eu frequentava a mesma mentalidade da outra religião que eu seguia. Até que eu comecei a aprofundar o estudo. E é um pouco desse aprofundamento que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Então, a Larissa, que foi transpondo a mentalidade do catolicismo para a vivência enquanto espírita, tinha um monte de regra, um monte de formatação na minha cabeça, de como eu achava que as coisas deveriam funcionar. Quando eu comecei a estudar as revistas espíritas de Allan Kardec, que não são muito conhecidas, né, no movimento espírita, tem gente, como disse aqui o pessoal mais cedo, né? Tem gente que até tem a coleção lá em casa, né? Aquela coisa bonita, nunca abriu para ler. E aí teve um momento que eu senti curiosidade de entender o que estava escrito nas revistas espíritas. Por quê? Porque as revistas espíritas, que começam ali as publicações dos artigos desse periódico, que foi escrito pelo próprio codificador e começa em janeiro de 1858, eles nos contam, todas essas revistas, inclusive, que acontece, elas continuam, né, depois do próprio Kardec, graças a Deus, elas nos contam do movimento espírita nascente. É o histórico do movimento espírita da primeira hora. E é isso que eu queria compartilhar com vocês para a gente chegar na resposta que a gente precisa aqui hoje. Quando nós começamos a ler os artigos da Revista Espírita, a gente percebe um primeiro posicionamento do codificador da doutrina espírita, que é o seguinte: a doutrina espírita, o espiritismo, é uma ciência de observação. Esse é um primeiro ponto que ele precisa demarcar, e ele vai repetir incansavelmente ao longo dos artigos sobre esse ponto, a ciência de observação. No livro dos médiuns, nós vamos ter ali um método dessa ciência de observação. Critérios para estudar a relação entre os espíritos desencarnados e tudo quanto acontece nesse mundo espiritual e que implica diretamente naqueles espíritos que somos nós que estamos encarnados. Ponto. Então, ele repete isso muito. Mas ele também vai nos dizer o seguinte: também é, além de uma ciência de observação, uma filosofia. Uma filosofia que apresenta consequências morais. Ou seja, na hora que os espíritos, através da observação, através de um método, são consultados, entrevistados, várias perguntas são feitas, existem ali critérios para encontrar essa verdade, para que não seja a opinião de um único espírito, e nos contam da sua realidade, das consequências de tudo quanto acontece pela vida que levaram, como está lá em O Céu e o Inferno, nós percebemos que
a vida que nós levamos aqui na Terra gera consequências que se desdobram para além da vida aqui na Terra. Tem uma frase, né, sobre uma determinada cidade lá dos Estados Unidos, o que acontece em Vegas, como é que o pessoal diz? Mas o que acontece aqui na Terra não fica aqui na Terra. O que acontece aqui na Terra se desdobra em consequências para além da vida material. E é por isso que dessa ciência de observação e dessa filosofia moral existe ali um corpo doutrinário que nos apresenta essas consequências. E para que a gente possa ter um alicerce, né, se eu percebo que existem essas consequências, como que eu vou me guiar? Como que eu vou me orientar para que eu tenha boas consequências? Para que eu tenha um bom comportamento aqui na Terra? E esse guia, esse orientador doutrinário, esse corpo doutrinário moral orientador, é a doutrina do Cristo. E aí Kardec vai, ao longo dos artigos, a gente vai percebendo essa construção. Mas existem muitos artigos em que Kardec vai fazer questão, e isso está inclusive no livreto, O que é o Espiritismo, de se referir ao Espiritismo como não sendo uma religião. E existem muitas pessoas, grandes estudiosos até, porque não são pessoas de um estudo raso, eu já vi pessoas que leram bastante coisa, mas que se atêm a essa parte, ficam presas a esse trecho e são muito combativas em relação ao aspecto religioso da doutrina espírita. Por quê? Porque existem realmente muitos textos em função do contexto em que Allan Kardec estava, do que acontecia no seu entorno, de todos, como a Aninha trouxe aqui para a gente, né? Aquela alergia que se estava naquela época às questões de cunho religioso, pela forma que a humanidade foi conduzindo a coisa. Então, era necessário, naquele momento, que Kardec demarcasse esse lugar de ciência e de filosofia. Mas aí começaram a vir algumas consequências dessa demarcação do Espiritismo como ciência e filosofia. Quais foram as consequências? Os extremismos. Vocês já viram um pêndulo? Vocês já observaram como que o pêndulo funciona? Ele vai num lado, vai no outro, vai num extremo e no outro, até que ele comece a se movimentar num raio menor. No final, ele dá uma rodadinha e para no meio. O progresso da humanidade, do ponto de vista intelectual, moral, filosófico, qual que a gente quiser, acontece, em geral, de uma forma pendular. Vamos para um extremo, vamos para o outro extremo, vamos para o outro extremo, vamos para o outro extremo, e assim a gente vai diminuindo a distância entre os extremos. No ponto em que estamos, ainda estamos passeando entre os extremos. Então, quando Kardec começa a posicionar o Espiritismo firmemente como ciência e como filosofia, começam a vir algumas provocações que, no histórico das revistas espíritas, a gente faz contato com isso. Por exemplo, então não precisa ter um lugar para a gente se reunir. Então, o Espiritismo é contra os templos. Então, o Espiritismo é contra a prece. Não é para ter prece. Não precisa ter prece. E aí Kardec começa a perceber o quê? Eles não estão entendendo direito o que eu estou querendo dizer. E é por isso que, observem, as revistas espíritas começaram em janeiro de 1858. Quando está lá em dezembro de 1868, Kardec escreve um artigo que, para mim, é um dos melhores escritos por ele. A pergunta é: o Espiritismo é uma religião? E olha como ele começa esse artigo. Ele começa nos dizendo assim, ele não começa respondendo. Faz que nem eu aqui, né? Nem parece que está falando do tema, mas vai chegar lá, gente, calma aí. Ele começa falando sobre a comunhão dos pensamentos. Ele leva bastante tempo no artigo nos explicando a importância da comunhão de pensamentos. E defendendo, inclusive, que essa questão da comunhão de pensamentos
É um dos motivos porque ele defendia que os grupos espíritas, que as reuniões espíritas, não fossem com uma quantidade de participantes tão grande, tão abrangente. Porque num grupo pequeno já é difícil a gente sintonizar o pensamento, num grupo maior, mais difícil ainda, mais desafiador ainda. E Kardec nos explica o seguinte: quando um de nós está vibrando positivamente, nós somos beneficiados por aquela vibração. Mas se nós temos numa sala 10 pessoas que estão vibrando positivamente, por exemplo, vocês estavam aqui com a Natasha McKenna cantando mais cedo. Todos nós somos tomados pela música da Natasha. Mas vocês já experimentaram também escutar ou participar de um coral? Eu já participei de um coral lá do André Luiz, e o Newton está até ali no fundo. Gente, uma das experiências mais marcantes da minha vida foi participar de um coral. Porque como é que junta um monte de gente que individualmente está distante da Natasha, que vocês não queiram nem saber. Mas quando junta, e aí quem está ali regendo, né, tem alguma noção para nos dar aquela orientada que eu não tenho nenhuma, como que fica bonito? A diferença do um para o grupo quando há uma certa sintonia. Então, se eu começasse a cantar aqui uma música, vocês iam sair correndo. Mas se a gente começasse a cantar junto aqui uma determinada música que todos nós soubéssemos, vocês não imaginam como que ficaria bonito. Mesmo que a gente não tenha aqui um monte de Natasha para poder ter aquele sucesso. Isso é a força da comunhão, que é o que Allan Kardec começa a nos explicar nesse artigo. E ele vai nos dizer o seguinte: se a comunhão do pensamento é explicado pelo Espiritismo, inclusive como algo que não é subjetivo, como algo que é matéria, que é fluido, e que beneficia aqueles que comungam de um mesmo pensamento, e esse pensamento superior, são fisicamente, o nosso corpo é beneficiado por isso. Nós sentimos o reflexo disso, então como que não vai ter prece? Como que nós não nos reuniremos? Quem experimentou, e acredito que todo mundo sentiu isso, porque todos nós nos recolhemos, só aqueles que não se recolheram é que não viveram isso, mas aqui eu acho que todo mundo se recolheu. Na pandemia, nós experimentamos isso na nossa pele. Porque tivemos que lidar com um evento muito desafiador, muito doloroso, com processos de luto, com medo, sozinhos, ou no máximo com os nossos familiares. Que saudade que deu da gente poder ir numa casa espírita para experimentar essa comunhão do pensamento, para experimentar a força do coletivo vibrando junto por uma mesma causa. Eu me lembro da primeira vez que eu pude ir a uma casa espírita, mesmo com máscara, com todo cuidado, e o quanto eu me emocionei, pelo quanto de saudade que eu estava de experimentar essa força daquilo que não é só individual, daquilo que é coletivo. Então, Kardec começa nos dizendo isso, nos explicando isso, nos dizendo que o Espiritismo nos dá mais elementos e mais provas sobre isso, para depois ele responder a pergunta. E dizer assim: olha, muito eu tenho repetido que o Espiritismo não é uma religião, porque não é uma religião do ponto de vista daquelas religiões ali colocadas, do ponto de vista da forma. E qual que é a diferença? A diferença é, existe a garrafa e existe o conteúdo. Sabe quando você abre o freezer e aí você pega uma vasilha, normalmente ela é branca e tem uma tampa vermelha. E você queria que o conteúdo fosse o quê? Sorvete. Mas era feijão. Essa é a diferença entre a forma e o conteúdo.
Kardec nos diz nesse artigo que o espiritismo é uma religião do ponto de vista do conteúdo, da essência, do religare, do sentido filosófico, da comunhão de pensamento, da comunhão de propósito, da comunhão da vontade. Mas não é uma religião do ponto de vista da forma, do ponto de vista do culto, dos sacerdotes, da hierarquia. E é por isso que, quando a gente tem, por exemplo, aqui um congresso espírita, a gente pode até colocar o palestrante num pedestal imaginário da nossa cabeça. Aí é cada um com suas questões, leva para a terapia e trabalha. Porque essa não é uma questão que está posta no espiritismo. Qualquer um de nós que está aqui tem condições de desenvolver essa ou aquela atividade. Não há um ritual iniciático. Tanto que no trabalho do meu esposo, ele é militar, e é muito engraçado, viu, gente? Porque ele é militar, mas muitas pessoas aqui me conhecem meu esposo, ele tem um estereótipo bem diferente de militar. E lá no trabalho dele, chamam ele de capelão. Apesar dele não ser. Capelão é uma figura do militarismo que é um religioso concursado que ganha ali um dinheiro, é um trabalho, é uma função, e que, em geral, é um padre, é um pastor de alguma denominação. Não tem como ter capelão espírita. Essa é a prova de que o espiritismo, no ponto de vista da forma, não é uma religião. Do ponto de vista do conteúdo, é uma religião. Porque o meu esposo, na verdade, é hidrógrafo, não tem nada a ver com capelão, mas pela postura dele, pela conduta dele, as pessoas ao redor dele identificam que ele é uma referência religiosa e chamam ele de capelão, mesmo não tendo a possibilidade de um espírita que preste um concurso para ser capelão. E para finalizar, conduzindo aqui que o tempo voou, meu Deus do céu, tanta coisa para falar, mas a gente avança, né? Conduzindo aqui para a etapa final da nossa reflexão, eu queria então voltar à pergunta que nós iniciamos. Entendendo então que o espiritismo é uma religião do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da essência, então qual seria a proposta espírita para essa religiosidade, para essa vivência? E é nesse mesmo artigo que Kardec nos responde que se nós estamos unidos, religados pela comunhão de pensamento, esse pensamento que nos reúne e que nos religa, ele precisa ser um pensamento único. Único não do ponto de vista de que não caiba a diversidade, mas do ponto de vista da caridade como bandeira. Então, o que isso muda? Isso muda que, do ponto de vista humano, a gente vai precisar ter horário, a gente vai precisar ter regras, ter atividades. Mas se o que nos reúne for realmente a caridade, se a comunhão dos nossos pensamentos for realmente a caridade, em todas as práticas que nós tivermos na casa espírita, haverá uma comunhão real. Agora, se a forma ficar mais importante do que o motivo que nos reúne, nos diz Allan Kardec. Olha só, vou até ler um trecho aqui para vocês, que ele fala melhor que eu. Ele diz assim, só um minutinho. Se as assembleias religiosas, nós falamos em geral sem alusão a qualquer culto, muitas vezes se afastaram do objetivo primitivo principal, que é a comunhão fraterna do pensamento, se o ensino que aí é dado nem sempre seguiu o movimento progressivo da humanidade, é que os homens não progridem todos ao mesmo tempo. O que eles não fazem num período, fazem-no em outro, à medida que se esclarecem. Saibamos, pois, esperar. E não peçamos a uma época mais do que ela pode dar. Como as plantas, é preciso que as ideias amadureçam para serem colhidos os frutos. Ou seja, ele está nos dizendo, a proposta é que estejamos reunidos, seja na tarefa da sopa,
no passe, na mediúnica, ele está nos dizendo em qualquer atividade, qualquer prática, reunião de trabalhadores para tomar decisões, congresso, qualquer uma, precisamos comungar de um pensamento caridoso. Mas ele mesmo já nos adianta. Eu estou dizendo que a proposta é essa, mas ele já está contando para a gente. Não vai ser simples assim. Por que não vai ser simples assim? Porque Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os enfermos. Então, ainda é um grande desafio. Por mais que a gente saiba que a alma do Espiritismo é a caridade, facilmente a gente está ali na mediúnica criticando o doutrinador, criticando o médium. Ou a gente está assistindo a palestra. Outro dia meu esposo, não falei bem dele, vou falar mal agora para contrabalancear. Outro dia meu esposo foi numa palestra e quando ele chegou eu falei assim, como que foi a palestra? E ele me disse, o tema foi bem-aventurados os aflitos e a palestra foi prática. Pura aflição. Ou seja, ele estava ali na palestra, ele passou 1 hora só criticando o palestrante. E segundo ele, ainda queria gravar para me mostrar. Eu falei, então você não é caridoso com o palestrante, ainda quer me colocar na mesma coisa. Eu falei, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Nem me diz quem foi o palestrante, me tira dessa, deixa eu dar conta das minhas coisas. Então, a proposta nós já entendemos. A proposta prática, a religiosidade espírita é um convite a vivermos a beneficência, que é a caridade material, e a benevolência, que é a caridade moral, em quaisquer atividades que realizemos. Essa é a proposta. Mas o que a gente precisa entender? Que todos nós que estamos chamados para essa proposta, estamos num degrau diferente da vida. Então, não vai adiantar a gente estar lá achando que a proposta é essa. Fulano não está seguindo essa proposta. Beltrano não entendeu o que é caridade. Que façamos a nossa parte. Que tenhamos essa paciência que Kardec acabou de falar para a gente. Que não alimentemos dentro de nós esses germens do julgamento, da crítica, do melindre. Allan Kardec nos fala que o melindre é como se fosse uma erva daninha que pode ir corroendo o movimento espírita por dentro. Quantas e quantas pessoas se afastam de tarefas importantes porque se melindram? O presidente da Casa Espírita me olhou torto. Eu estou aqui há 30 anos, nunca fui chamado para fazer palestra, chegou essa menina aí agora, vive fazendo palestra. O melindre. A importância que nós damos para a nossa personalidade atual, esquecendo que somos viajores, transeuntes aqui da Terra. Estamos todos aqui de passagem, espíritos milenares que somos. Esquecemos disso. Ficamos presos a essa importância do eu passageiro, ao disse-me-disse. E aí nós esquecemos de comungar do mesmo pensamento. Portanto, se estivermos nessa ou naquela tarefa, mas esquecidos de qual a comunhão de pensamento que precisa viger o trabalho, a forma ficará mais forte do que a essência. E aí, nesse sentido, o Espiritismo será uma religião como qualquer uma outra, sem nenhuma diferença. E aí, nesse sentido, não faremos o que viemos fazer no movimento espírita. Porque tanto fará a pessoa estar em qualquer igreja, em qualquer templo, por quê? Porque a gente vai simplesmente não ter sacerdote, não ter um culto específico, mas vai reproduzir aquilo que nós mesmos já fizemos em tantas outras existências. Então, que a nossa proposta agora, que essa prática, essa vivência religiosa esteja alicerçada na comunhão dos nossos pensamentos. E o pensamento que deve nos puxar para cima é a caridade, no seu aspecto beneficência e benevolência. Para que a gente experimente, finalizando minha fala, um pouco dessa comunhão de pensamento, eu queria convidar a todos que me acompanhassem
no Pai Nosso. Vocês me ajudam? Eu começo, vocês me ajudam, tá? Então vamos orar, meus amigos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigada.